Nesse vídeo eu vou falar sobre formatação de fontes no Excel, um assunto básico, mas tem sempre umas dicas bem especiais, não vai ser diferente nesse vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo que ajuda muito esse canal a crescer. Vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Vamos falar sobre formatação de fontes. O que é isso? Formatação de fontes no Excel. É um assunto do nível básico mesmo. Logo que você começa a trabalhar no Excel, é uma das coisas que você começa a fazer intuitivamente, que é formatar a fonte, pintar a cor da letra, colocar em negrito, mudar as cores. Só que existem muitas formatações. Infelizmente, quando a gente está começando a nossa carreira, começando a trabalhar no Excel, você não aprende tudo, né? Você começa a aprender uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E isso acaba deixando alguns buracos no seu conhecimento, falta aprender alguns detalhes. Eu vou mostrar todos os detalhes de fonte, tá? Para formatar fonte, você vai trabalhar exatamente nesse grupo aqui na faixa de opções, ó. Na página inicial, deixa eu aumentar um pouco, dentro do grupo fonte. Mas não é só aqui que você vai trabalhar. É importante saber essas formas de entrar, porque pela caixa formatar células você vai encontrar mais opções, eu vou mostrar agora. Então aqui são as opções básicas, você vai mexer na fonte de fato, no tamanho, no estilo da fonte, na borda, na cor e na cor do texto, olha só. Aquelas opções básicas que você usa o tempo todo, né? Uma outra forma de acessar fontes é vindo por aqui, ó. Deixa eu focar, tá vendo esse cantinho aqui? Alguns grupos da faixa de opções possuem esse cantinho. E quando possui isso, você tem acesso a uma caixa, geralmente, como essa, que é a caixa formatar células. Isso aqui é bem legal porque, além de oferecer todas essas opções aqui, ó, que eu acabei de mostrar pela caixa fonte, você tem muitas outras opções, como essa aqui, por exemplo, ó, alguns efeitos que você não vai encontrar lá. Por isso é importante você conhecer todas essas formas de acessar, né, de trabalhar com fonte. Ainda existe uma outra forma. Quando você vem aqui em uma célula do Excel, basta clicar com o botão direito e olha só, você tem essa opção aqui, formatar células. E quando você faz isso, você acessa a caixa formatar células também para ver todas essas opções. Então vamos lá, vamos conhecer as opções básicas aqui, ó. Vou pegar a primeira linha, eu tenho uma tabelinha aqui de exemplo só para a gente trabalhar, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, mexer na fonte de fato, né? O Excel possui dezenas e dezenas de fontes diferentes e você ainda pode baixar fontes exclusivas, né? Não vou mostrar isso aqui hoje, mas você poderia fazer isso aqui também. Só que a quantidade de opções que o Excel oferece é muito grande, tá? Então eu vou mudar para essa opção aqui, ó, Cooper Black, por exemplo. Então você escolheu a fonte lá, mudou a fonte aqui na sua tabela, tá bom? Bem tranquilo. Depois disso a gente tem o que? O tamanho da fonte. Você sempre seleciona os dados. Você tem aqui uma lista suspensa e pode ir escolhendo o tamanho. Uma coisa legal que nem sempre existiu no Excel são essas opções aqui para você mudar o tamanho para cima ou para baixo de forma bem rápida. Então o Azinho grande você vai aumentando e o A pequeno você vai diminuindo, bem intuitivo. E se você prestar atenção ali embaixo, ó, o texto vai aumentando conforme você vai pressionando o botão. É bem intuitivo e bem prático no dia a dia. Se você conhecer isso aqui, você para de utilizar a lista suspensa com certeza. Depois disso, a gente tem aqui mais opções interessantes. Ó. Negrito, simples, né, gente? O negrito, ele simplesmente deixa o texto em negrito, dá um destaque bem legal no texto, é muito utilizado também, principalmente em títulos. Depois disso, a gente tem o itálico. O itálico faz isso aqui, ó, ele deixa a letra um pouquinho torta, né, inclinadinha. Eu particularmente não uso tanto o itálico hoje, mas é legal, dependendo do projeto, pode ser bem útil para dar um destaque no seu texto. Depois disso a gente tem a opção aqui, ó, sublinhado também, tá vendo? Quando você clica em sublinhado, ó, ele vai sublinhar todos os textos dos quais você selecionou. Agora tem uma outra listinha aqui também, ó. Quando eu abro essa lista suspensa, eu tenho duas opções. A primeira que fica ali como padrão, que é o sublinhado, e depois tem o sublinhado duplo. Claro, quando eu aperto esse comando, ó, ele faz um sublinhado duplo ali bem legal. Eu já vou mostrar outras formas de dar destaque em texto, indo direto na caixa formatar células, que é bem legal. Depois disso a gente tem as gloriosas bordas, né? Você pode mexer em bordas diretamente aqui pela caixa fonte, pelo grupo fontes da faixa de opções. E aí você tem várias e várias opções aqui, ó, para você ir colocando a borda de baixo, borda de cima, do meio, tá vendo? Ó?
bordas espessas, todas as bordas, sem borda, se você quiser tirar, é o que eu vou fazer agora aqui, ó. Sem borda também, ó, vou selecionar aqui para tirar todas as bordas, tá? Deixa eu limpar aqui, ó. Vou retirar todas as bordas, eu não tenho nenhuma borda. E quando você está fazendo borda, você pode ir colocando por partes. Por exemplo, eu quero somente as bordas da direita. Então eu vou selecionar aqui, ó, bordas, somente as bordas da direita. Como eu selecionei toda essa tabela e pus a borda à direita aqui, tá vendo? Dependendo do que você vai selecionar, ele vai fazer a leitura, se é à direita, à esquerda, embaixo, em cima. É bem tranquilo, ó. Mais opções de bordas aqui. Esses botões de cima eu nem vou explicar tanto, porque é muito simples. Você vai lá escolher a borda que você quer e faz manual. Mas não é a forma mais prática. Você pode vir aqui em mais bordas, vai entrar na caixa formatar células, direto na guia borda, tá vendo? E dentro dessa caixa é muito simples. Aqui no lado esquerdo você vai trabalhar na espessura ou no estilo da borda, né? Então eu vou colocar aqui bem espesso. Você também pode trabalhar na cor da borda, ó, laranja, por exemplo. E aqui você tem um quadro. Esse quadro significa o seguinte, significa a seleção de células que você fez no Excel. Seleção de uma ou de muitas células. Simplesmente isso. E então você pode escolher de que forma você vai fazendo as bordas, ó, bem legal esse método aqui, eu gosto bastante. Então vamos supor, para esse caso, eu quero na esquerda, em cima, direita, embaixo, e eu quero na diagonal também, olha só que interessante, ó. Não, diagonal não, que não faz sentido, né? Eu quero a linha horizontal, a linha vertical, para ficar tudo quadriculado, tudo com bordas. Eu dou OK e olha o que aconteceu aqui na minha tabela. Apliquei bordas de forma muito simples. Para tirar a borda, você vai selecionar tudo. Você pode vir aqui direto pela faixa de opções, ó, sem borda. Você tira de forma muito simples também. Agora eu vou mostrar um outro jeito de trabalhar com bordas, que é desenhando a borda. Será que dá para fazer isso? Primeiro passo, você vai selecionar as células. Depois você vem aqui em bordas pela faixa de opções ou pela formatar células também. E aí você tem essa opção aqui embaixo, ó, desenhar borda, tá vendo? Desenhar grade de borda ou desenhar borda. Então eu vou colocar aqui, ó, desenhar grade de borda. Quando eu faço isso, olha que interessante, basta eu ir ligando os pontinhos aqui, ó, e você vai desenhando bordas em toda a sua planilha. Bem legal, né? Aí você dá o ESC, você sai disso. Basta selecionar de novo, você volta aqui, ó. Você também poderia aplicar cor nas bordas desenhando. Olha que interessante, ó. Aqui pela categoria de desenhos. Vou escolher, por exemplo, uma cor forte aqui, ó, amarelo. Aí se eu for desenhando, olha isso. Como você muda de cor de forma fácil, você pode ir desenhando as bordas, cara. Isso é bem legal. Dou ESC e ele sai desse modo de edição de bordas. Depois disso eu posso trabalhar no preenchimento, né? Então vamos pegar aqui algumas colunas, ó, e colocar preenchimento, que é exatamente esta opção aqui, ó. O preenchimento é o fundo da célula. Isso é bem legal. Basta você escolher uma cor, ó, e vai preencher totalmente a célula. Do lado do preenchimento você tem a cor da fonte, óbvio, né? A gente usa bastante também. Aqui onde está amarelo, eu quero uma fonte verde. Então você vem aqui, ó, escolhe verde. Olha só que legal e fácil de fazer. E bem intuitivo também. Como eu disse no início, existem mais opções, né? Se você vier aqui na caixa formatar células, aqui pelo cantinho ou pela célula, como eu mostrei, você tem algumas outras opções. Por exemplo, aqui no sublinhado, lá pela faixa de opções, você tem só duas opções, lembra? Você tem o sublinhado simples e o duplo. Aqui você tem mais, eu tenho o contábil simples e o contábil duplo, mais opções. Outra opção que você tem aqui pela caixa formatar células, que não tem lá pela faixa de opções, é isso aqui, ó. Deixa eu marcar para você ver. Efeitos. Taxado, subscrito, sobrescrito. O que é isso? O taxado é quando você faz um risco no texto. Vamos testar? Ó. Eu vou selecionar alguma coisa aqui, ó, essa parte grande, e nós vamos testar aqui. Eu vou aplicar o taxado. Olha o que ele faz. Ele faz um risco sobre o texto, como se tivesse marcado assim alguma coisa. Bem interessante. O que mais? Você tem também o sobrescrito e o subscrito. Por exemplo, sobrescrito. Olha o que ele faz. O texto fica pequenininho acima. Ele é ideal, por exemplo, H2O. Sabe aquele número que fica acima ou que fica abaixo? Sobrescrito, subscrito. É isso que faz essas opções. Então vamos passar esse norte aqui para baixo. Olha o que você faz. Vem aqui, subscrito. Quero lá embaixo. Olha o que ele vai fazer. O texto fica pequenininho aqui na parte de baixo.
é bem legal para alguns símbolos, né, que você precisa ter uma pequena letra acima ou uma pequena letra abaixo. A gente tem vários vídeos mostrando isso, como utilizar em diferentes situações. Então é isso, gente. Nós vimos nesse vídeo como utilizar todas as possibilidades de formatação de fonte no Excel. É um assunto legal, básico, mas tem sempre umas dicas diferentes, como taxado, sublinhado, subscrito e sobrescrito. Quando a gente não usa, a gente não sabe onde estão as coisas. Tá aí uma dica bem legal. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.